Boa noite a todos. Meu nome é Graciele Glória Luiz da Silva, sou acadêmica da Uniaselv, do curso de Letras Português. Hoje eu estou aqui para apresentar o meu projeto de ensino, orientado pela tutora Fabiana dos Santos. Para a disciplina de projeto de ensino, a área de concentração escolhida foi o ensino de literatura. E o tema é fomentando a formação de leitores críticos e interpretativos. Basicamente, nesse longo período aí de estudo, né, da graduação, passamos por 3 estágios, né, obrigatórios nas escolas. Então podemos ali observar de perto o déficit, né, que os alunos têm em relação à interpretação textual, em relação a variedades ali, né, textuais, de gêneros textuais, conhecer de verdade, né, mais fundo ali a estrutura de um conto, por exemplo, a estrutura de um romance, né? Esse déficit se dá exatamente porque geralmente a literatura, o ensino de literatura, ele é trabalhado de forma complementar da matéria de ensino de gramática, né? Então, ensino ali de língua portuguesa. Então, conseguimos observar que a literatura, ela não é trabalhada ali de forma autônoma, de forma ali separada, né, para que o aluno ele consiga ali ficar mais aproximado, né, ali mais próximo ali dos textos, né, da variedade textual, da variedade de gêneros textuais que existem. E assim desenvolvendo, né, habilidades críticas, interpretativas deles. Então, observamos que há uma necessidade de identificar práticas pedagógicas eficazes para que possam ser aplicadas no ensino de literatura para promover, né, a formação de leitores capazes de analisar, interpretar e apreciar os textos literários de maneira crítica e autônoma, não só ali como um complemento, né, do estudo ali de ensino de português, de língua portuguesa, no caso da gramática, mas sim apreciar, né, ter ali aquele momento de mergulhar mesmo nos livros, dos diversos temas, dos diversos gêneros textuais, para assim desenvolver habilidades críticas, porque quanto mais ele ler, quanto mais ele está próximos de diversos temas, o aluno ele consegue ali obter uma bagagem para poder dar ali a sua opinião, fazer a sua crítica. Então, o objetivo aqui é apresentar o conceito de leitura e literatura, discutir a importância da leitura crítica e autônoma no processo educacional, analisar as práticas pedagógicas aplicadas no ensino de literatura, propor estratégias pedagógicas que possam ser implementadas ali com a função de promover uma educação literária significativa e enriquecedora para os alunos. E, por fim, também propor futuras discussões sobre estratégias de leitura e interpretação no ensino de literatura. Trazer, né, um amplo ali estudo, deixar aberto para que venha outros estudos, outras falas, outras pesquisas a respeito desse assunto. Então, basicamente, a gente consegue entender que a literatura ela desempenha um papel fundamental ali nesse processo todo de educação, proporcionando não apenas ali o entretenimento, ou então aprendendo ali, né, a decodificação de texto, mas também a oportunidades valiosas para o desenvolvimento de habilidades, essas críticas interpretativas no aluno, né, e no leitor. Então, no contexto do ensino de literatura, surge a necessidade de explorar estratégias eficazes que promovam a formação de leitores capazes de interpretar e decodificar de maneira significativa. Não só ali fazer o estudo da frase no seu modo estruturalista, mas interpretar o texto pelo texto, né? Interpretar o texto ali no seu contexto, interpretar, relacionar ele com outros textos. Então, diante desse cenário, surge o questionamento:
Como o ensino de literatura pode ser efetivamente estruturado para fomentar a formação de leitores críticos e interpretativos, capazes de compreender e analisar textos literários de maneira profunda e significativa? Esse questionamento ele vai nos direcionar a nossa atenção para a necessidade de repensar as práticas pedagógicas e metodológicas do ensino, né? Porque muitas das vezes o professor ele utiliza os textos, utiliza a literatura, os textos literários ali como complementar das aulas de gramática, né? Nas aulas ali das regras, da norma padrão, da norma culta. Então, acaba que o aluno, ele não tem uma educação literária de verdade. Entender ali os movimentos literários, entender as diferenças dos textos, as linguagens, as questões ali dos usos ali de figuras de linguagem, figuras de pensamento. Então, basicamente, precisamos repensar essas práticas. E com a finalidade de quê? De buscar, né, promover uma educação literária que vai além da mera transmissão de conhecimento, estimulando a participação ativa e na construção ali de significados pelos próprios alunos. Então, basicamente, para a gente começar a entender o que se dá da leitura, qual é o conceito de leitura? A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a língua, característica do gênero e do portador, do sistema da escrita. Não se trata de extrair uma informação da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica necessariamente a compreensão, na qual os sentidos começam a ser constituídos antes mesmo da leitura propriamente dita, né? Então ali, todos esses programas, né, da base curricular, vem ali dando o conceito do que é a literatura, do que é a leitura. Então, a leitura, ela vai além de simplesmente entender ali palavra por palavra, sim, entender ali o sistema de escrita. Ela é uma atividade, né, de compreensão de sentidos. Ela vai pegar o que está já ali, né, na bagagem do leitor, somando com o que o autor vem apresentando e assim construindo sentidos e significados, né? Durante esse período ali da leitura, durante esse processo de leitura. Então, Zilberman, em 1991, página 9, ela fala uma coisa muito interessante. No Brasil, o nível de consumo de material impresso, isso no caso de leitura, por parte da população sempre foi baixo. A elevada taxa de analfabetismo, o reduzido poder aquisitivo, a ausência de uma política cultural contínua e eficiente, a influência cada vez maior dos meios audiovisuais de comunicação de massa, eis alguns dos fatores relacionados ao problema, tornando-o ainda mais agudo na tentativa de solucioná-lo. A leitura, segundo se afirma, um prazer, acaba se convertendo numa obrigação. Então, basicamente, a gente consegue entender que é o seguinte: a gente precisa da leitura, porque ela é esse processo ativo aí de construção de significado. Você adquire habilidades críticas, você começa a se enxergar no mundo, consegue compreender o mundo. Entretanto, como nós podemos observar aqui por Zilberman falando, o consumo, né, de material impresso, de leitura no Brasil, ele sempre foi baixo, simplesmente por várias questões, né? O poder aquisitivo, a questão ali de políticas públicas, né, cultural ali eficiente, que vem a influenciar, né, o aluno, as pessoas a ter o prazer ali de ler, né, de ter ali um livro na mão, de estar lendo. E com certeza a influência,
né, do cyberespaços ali, no caso do audiovisuais, das questões ali das redes sociais, em massa, né, de comunicação em massa, foram fatores que, infelizmente, trouxeram esse déficit, né, tornando o mais agudo a não leitura, esse processo de não ter vontade de aquisição de leitura. Então, nós temos ali, na tentativa ali de solucionar esse problema, trazer o quê? Trazer um prazer para esse aluno, para esse leitor, de quê? De ler. Só que em vez de fazer isso, acaba virando uma obrigação. E a gente sabe que a leitura ela não pode ser algo obrigatório, algo que venha a ser forçado. Tem que ser algo prazeroso para que assim possamos ativar todos ali os nossos sentidos durante essa leitura. Então, o primeiro lugar onde o aluno, né, onde as pessoas geralmente têm um contato com o texto, com os textos literários, com a leitura, é justamente a escola, né? Superman, ele fala em 1991 que a escola é o lugar onde se aprende a ler, a escrever, conhece-se a literatura e desenvolve-se o gosto de ler. Então nós, né, futuros docentes, os professores já formados, temos que ter esse desejo, essa vontade, já que somos mediadores nesse processo de educação, né, de aquisição ali da leitura, de incentivar, né, mostrar o quão a leitura é uma atividade maravilhosa, o como é uma atividade prazerosa, o quão é importante, né, o aluno ali se enxergar nesse meio de leitura, porque é na escola onde o aluno ele aprende, ele desenvolve esse gosto por leitura. Então, é basicamente a nossa obrigação trazer isso para o aluno. Então, por quê? Porque a leitura ela é uma atividade interativa, altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas requer mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento comunicativo. Então, o professor ele vai estar ali, né? Mostrando todo esse conjunto de saberes, mobilizando, ajudando o aluno a se encontrar, né, a adquirir até essa aquisição de prazer na leitura. Para esse trabalho, foi baseado, né, numa pesquisa bibliográfica, na qual foram revisados diversos artigos acadêmicos, livros e outras fontes relevantes. A pesquisa bibliográfica é uma metodologia que envolve a coleta de informação já publicada sobre um determinado tema. Neste caso, o ensino de literatura e a sua contribuição na formação de leitores eficientes, com o objetivo de construir um entendimento teórico crítico sobre o assunto. Os artigos e livros foram selecionados com base em sua relevância para o tema central da pesquisa. Foram escolhidos materiais que abordassem diferentes perspectivas teóricas e práticas sobre esse tema. A busca foi realizada em bases de dados acadêmicos como o Google Scholar, o Cielo, né, periódicos específicos na área de educação e ensino de literatura. Para considerações finais, eu elaborei aqui um mapa mental, um mapa conceitual, com alguns dos processos, né, para fomentar a formação de leitores críticos e interpretativos. Acho que, primeiramente, é apresentar o conceito de literatura, né? Que ela desenvolve ali as habilidades críticas e interpretativas, promove ali a interpretação, transformação de perspectiva, inspiração e criatividade. Logo após, trazer o conceito de leitura. Por que ler? Para que ler? Porque ler é fundamental no ensino de literatura, pois envolve a compreensão, a interpretação dos textos. Os leitores exploram diversas interpretações para dar sentido aos textos, permitindo ali uma compreensão mais profunda do mundo, né? E logo depois disso, falar sobre o ensino de literatura.
O ensino de literatura ele estimula a análise reflexiva e a interpretação crítica de texto, capacitando os alunos ali a explorar profundamente as nuances da linguagem, da narrativa e do significado, não só pelas questões ali, não só pela questão ali de gramática, mas você falar de forma profunda para esses alunos. E em sala de aula, existem vários métodos que podem ser trabalhados. No caso, discussão de textos literários, atividade de análise e reflexão, uma leitura ativa com questionamento, uso de recursos de multimídia, né? E promoção da escrita crítica. Outras questões interessantes são o uso dos textos literários, porque esses são veículos, né, pedagógicos poderosos de expressão crítica e cultural, temporais e geográficas, permitindo ali os leitores explorar a diversidade de condições humanas, refletir, interpretar e decodificar textos de maneira significativa. Temos aqui alguns exemplos de literário. Pode trabalhar, por exemplo, romance de memória póstuma, por exemplo, de Brás Cubas, do Carlos Machado de Assis. Pode trabalhar um conto também de Machado de Assis, O Alienista, né, A Cartomante. Pode trabalhar a poesia, por exemplo, Tabacaria, de Álvaro de Campos. Pode trabalhar, pelo menos, por exemplo, a fábula, né, A Cigarra, a Formiga. É muito interessante isso. E junto com todo esse processo, é bom que o professor desenvolva uma avaliação de compreensão literária, para ver se esse aluno realmente está conseguindo compreender todo esse processo. Essa avaliação ela pode ser de forma mais formal, como provas, como ensaios, portfólios. Pode ser também mais informal, como projetos criativos, né, uma peça, um teatro, alguma coisa que venha mostrar que esse aluno está compreendendo todo esse processo literário, todo esse processo de leitura e interpretação de texto. Essas são as referências do trabalho, né, como autores como Selberman, né, como a própria Parâmetros Curriculares Nacionais, entre outros. Para finalizar, escolhi essa frase de Thomas Carlyle, que diz o seguinte: a literatura é a expressão mais profunda do pensamento humano. Então, basicamente, o ser humano, ele coloca todo ali o seu sentido, né? Ele vai conseguir expressar tudo aquilo que está dentro da mente dele através da literatura. Quando a gente se depara ali com essa vasta gama de textos literários, a gente vai ver ali a expressão do pensamento, daquilo que está dentro, que não consegue, né, pôr para fora de outra forma a não ser pelos textos literários. E assim, quando outros leem, conseguem também se identificar com esses pensamentos. Obrigada a todos.